Queridos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Não tinha combinado com o Nantso, tá? Vou dar continuidade à leitura. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Queria que você começasse a entrar no espírito de adoração. Você começasse a tranquilizar o seu coração e a sua alma. Que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Vai trazer uma palavra de renovo ao seu coração. Sim, Pai. Sim, Pai. Vem, Pai. Vem de encontro com a nossa necessidade. Sim, Senhor. Traz de volta a esperança, Senhor. Traz de volta a esperança. Traz de volta a esperança, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que pode fazer por ela? O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é o nosso principal convidado. Pai, que nessa noite a esperança de muitas pessoas sejam renovadas pelo poder do Teu Espírito. Que o Teu nome seja glorificado. Pai, o Senhor tem liberdade para fazer o que quiser aqui nesse lugar. Porque esse lugar é Teu. Esse lugar é Teu. Vem com o Teu mover. Vem com o Teu agir. Vem com o Teu sobrenatural. Que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através do Teu servo. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém. Queridos, não perca a esperança. Queridos, não perca a esperança. Talvez você chegou aqui com uma causa, com uma situação, que você passou pelaquela porta
Talvez tenha algo que você luta há anos, que você já perdeu as esperanças. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: não perca as esperanças. Deus vai fazer acontecer. E eu digo mais: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Pode ter certeza disso. Os olhos dele ainda estão voltados para você. E ele não se esqueceu. Não se esqueceu. Não perca as esperanças. Há momentos, queridos, que nós mesmos alimentamos uma falta de esperança. Nós alimentamos uma incredulidade. E nós começamos a acreditar naquilo que nós pensamos. Nós pensamos e nós acreditamos naqueles pensamentos. Ah, não vai acontecer. Ah, isso não tem mais jeito. Ah, isso já é impossível. Não adianta, não vamos mais perder o nosso tempo com isso, porque não tem mais jeito. Eu já perdi a minha esperança. Quem já ouviu essa frase? Eu já perdi a esperança. Agora, quem já falou essa frase? Eu já perdi a esperança. Eu não vou mais lutar com isso. Não tem mais jeito. Queridos, não perca a esperança. Porque nós servimos a um Deus que Ele vai além das nossas esperanças. Mesmo quando você não acredita mais, mas Ele não se esquece de você e Ele faz acontecer. Eliseu, ele passava pela cidade de Sunem. E todas as vezes aquela mulher chamava-o para fazer uma refeição. E chegou um determinado momento que ela pensou: conversou com seu marido, vamos construir um quartinho para ele. Construíram, colocaram uma mesa, colocaram uma lamparina, prepararam o quarto para todas as vezes que o profeta passasse pelaquela cidade, ele tivesse um lugar para ficar. E ele se hospedava naquele lugar. Queridos, o profeta ele ficou tão constrangido com a maneira, com o amor que aquela mulher serviu a ele, que ele chamou o seu servo Geazi e disse: não há nada que podemos fazer por essa mulher, chame ela aqui. Geazi foi lá, chamou ela, e ele perguntou: não há nada que possamos fazer? Você teve todo esse esforço para construir esse quarto por nós. Nós queremos fazer algo por você. Quer que eu interceda diante do rei? E ela: não precisa nada. Não precisa nada. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher rica. E ela aparentemente tinha tudo o que precisava. Naquele momento, quando o profeta disse: você não quer que eu faça algo por você? Naquele momento ela poderia até dizer: sim, profeta, eu quero um filho. Sabe por que ela não falou? Porque ela já havia perdido a esperança. Ela achava que ter um filho já era impossível e que jamais poderia acontecer. Quantos de nós não estamos nessa situação? De circunstâncias na nossa vida que nós
já perdemos a esperança. Nós nem oramos mais por isso, porque a gente já perdeu a esperança. Queridos, você veio aqui nessa noite e o Senhor quer renovar as tuas esperanças. Queridos, nessa noite, o que Deus quer fazer com você é fazer você lembrar as coisas que você já tinha esquecido, já tinha deixado de lado, já achava que nunca mais ia acontecer, mas nessa noite Ele renova a tua esperança, porque Ele vai fazer acontecer. Nós servimos a um Deus do impossível, a um Deus sobrenatural. Ou você não crê que Ele pode fazer o impossível acontecer? Eliseu ficou tão constrangido que ele mandou chamar a mulher mais uma vez. Ele chamou o seu servo Geazi e falou: mas nós temos que fazer alguma coisa por ela. Não há nada que nós possamos fazer por ela. Geazi chegou e disse: olha, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. Aquela mulher, talvez ela tivesse uma vida frustrada. Aquela mulher talvez fosse uma mulher que não era realizada. Porque quem estuda o Antigo Testamento e conhece as histórias das mulheres, queridos, o filho para uma mulher era algo grandioso. Era algo maravilhoso. A mulher sem filho era uma mulher incompleta. Era uma mulher triste, uma mulher frustrada. E era essencial para a dignidade da mulher naquela época um filho, a sua descendência. E aquela mulher não tinha filhos. E ela já havia perdido a esperança. Não deixe a sua esperança acabar. Não perca a esperança, queridos. Deus vai fazer acontecer, queridos. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Lá em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A viúva de Serapta. A Bíblia diz, versículo 7, capítulo 17, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serapta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, e só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Outra mulher que havia perdido as esperanças. A situação era difícil, era. Uma seca terrível assolava
aquela região. A mulher estava colhendo os últimos gravetos para fazer uma última refeição, comer ela e o seu filho e morrer, porque ela já havia perdido as esperanças. Queridos, são duas situações que Deus, através do seu poder, através da sua plenitude, Ele reverteu, queridos. E eu e você estamos nessa mesma situação. Deus pode reverter a sua situação. Deus não desista. Continue acreditando. Persevere. Quando o profeta falou para aquela mulher de Sunem, ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você não estará com um filho nos braços. Ela contestou. Ela não acreditou. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Às vezes alguém libera uma palavra para você. Alguém fala: Deus vai fazer acontecer na sua vida. E aí você não acredita. Você contesta, você diz: não, isso é impossível. A pessoa diz: isso vai acontecer na sua vida. Deus prometeu, Deus vai fazer na sua vida, mas você não acredita, você contesta. Queridos, não duvide de Deus e das promessas que Ele tem para realizar na sua vida. Não duvide, acredite. Mantenha a esperança. Querido, em 2015, eu entreguei o meu currículo lá na escola a qual eu trabalho hoje. Uma das melhores escolas para se trabalhar como professor. Em 2015 eu entreguei meu currículo, passei em 3 etapas. A diretora na época me pediu para me levar os documentos para assinar o meu contrato. E tinha uma disciplina que eu ainda não tinha concluído. E aí eu não tive como comprovar o meu diploma. 2015. Eu fiquei tão frustrado que eu pensei, falta só uma, mas eu não vou fazer, só de mal agora. Vou desistir dessa faculdade. Não quero mais dar aula de educação física. E aí passou um tempo e eu pensei, eu digo: não, mas eu vou me formar. Consegui concluir, peguei meu diploma, mas sabe é que você realmente está assim sem esperança de trabalhar na área. E eu sempre, antes disso, a gente sempre passava na frente da escola. Eu morava lá perto, né? A mãe da minha esposa mora lá na rua. E eu passava, eu digo: um dia eu vou dar aula nessa escola. Um dia eu vou dar aula nessa escola. Um dia eu vou dar aula nessa escola. Já haviam me falado e haviam dito assim que aqui só trabalha os melhores professores. E aí eu me frustrava, eu digo: meu Deus. E eu passava, eu digo: já pensou um dia eu dar aula nessa escola? Só que depois de 2015 eu já tinha esquecido, queridos. Eu não tinha mais esperança nenhuma. Eu digo: a minha última esperança era aquela. Consegui passar nas etapas, mas o meu diploma não estava concluído. Então não era para ser. Quando foi em 2018, novamente surgiu a oportunidade. Entreguei meu currículo, fui chamado para as etapas, consegui passar nas 4 primeiras etapas. Na 5ª etapa era uma prova.
Era um exemplo, era hoje, sexta-feira já era a prova. Não tinha tempo para se preparar, para estudar. Então era o conhecimento que eu tinha adquirido durante a faculdade. Era conhecimento específico. E aí eu cheguei lá, na prova, 2, 3 dias depois, eu cheguei na prova e 40 questões. Eu saí de lá com a cara no chão. De 40 eu só tinha certeza de 8. Eu cheguei lá para minha esposa, para a pastora Jamima, falei: amor, não vai dar não. Chorei. E aí no outro dia, 2 dias depois, a diretora ligou para mim e ela falou assim: você foi muito bem, parabéns. E eu digo: meu Deus. Fui para a próxima etapa, passei, fui contratado. 6 meses depois que eu trabalhava lá, em uma reunião entre os professores, a diretora falou: as etapas estão muito difíceis e os candidatos a trabalharem na Fundação Bradesco não estão conseguindo alcançar as médias. A última pessoa que alcançou a média foi o Anderson, que está aqui trabalhando conosco. De 40 questões, ele acertou 36 questões. Aí você vê se Deus não está nesse negócio. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus vai fazer acontecer. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.